Pessoal, boa tarde. Nesse vídeo aqui, esse daqui vai ser um vídeo sobre um assunto muito importante. E aí, o conteúdo desse vídeo poderia ser tanto aquele como ser um bom aluno, isso na educação básica ou no ensino superior, e também esse vídeo, esse tema aqui que eu vou estar falando, ele também pode ser pode estar direcionado para professores, e porque ele trata de um conteúdo que diz respeito a indisciplina na sala de aula. Na verdade, não é tanto indisciplina, é mais um interesse ou desinteresse do aluno em relação à sua aula, em relação a uma aula. Então, esse vídeo é sobre esses dois assuntos. Eu lembro que quando eu era estudante também, eu lembro que eu tinha aulas de português, né? Isso já no ensino médio e tal. E eu tinha aula de português com uma professora que era a professora Dorinete, a gente chamava de professora Doriana, a gente ficava fazendo esse bullying com a professora, né? Essa brincadeira aí. Entre nós, a gente nunca falou isso pra ela, é lógico, era a professora Dorinete, nós tínhamos esse respeito. E a professora, e eu odiava a aula dessa professora, cara, eu não gostava da aula dela. Eu já tinha, e assim, isso era já terceiro ano do ensino médio, já tinha tido outros professores, outras professoras, normalmente português professoras, né? E mesmo as que eu não gostava antigamente, depois que você perde essas professoras e você tem outros professores, você passa a gostar daquelas e então é um negócio muito complicado na cabeça do jovem aí. Eu era um jovenzinho e eu odiava a aula dessa professora, assim, tipo assim, era uma aula tranquila, eu tinha que ficar lá sentadinho no lugar, copiar uma liçãozinha básica, eventualmente entregar alguma atividade ou mostrar o caderno para ela. E era bem tranquilo, sabe? Não esperava muito assim, não tinha muitas tarefas para eu fazer e tal. Era bem simples, era mais a presença e copiar a lição. E eventualmente fazer a atividade, mostrar para ela, ou entregar para ela ou não. E era isso, né? Mas eu não gostava. E, aí é que tá o problema, assim, porque aí é que tá o problema. O que acontece é o seguinte, o jovem, ele tem uma cabeça, ele tem uma visão de mundo, ele tem uma cabeça, ele tem uma imaturidade, então ele tem uma visão muito limitada, ele vê dessa forma. E eu cheguei na faculdade também com essa cabeça até, digamos assim, eu acho que até o final da faculdade, né? Passei anos e anos na faculdade, né? Que era só 4 anos, mas eu gostei tanto, fiquei bem mais. E prolonguei minha estadia lá na faculdade. E só que aí só depois vou dizer assim, eu não tenho 40 anos, né? Mas só depois de 40 anos que você começa, que você virou aluno por muito tempo, que você virou professor e aí você começa a entender qual que é a postura ideal do aluno depois de muito, muito tempo. Então imagina nossos alunos hoje, que são jovinhos ali e tal, que só tem, digamos assim, 10 anos, 10 9 anos de banco de sala de aula, que é bastante, mais comparado a esse tempo que eu levei para chegar nessa tomada de consciência, né, de 40 anos. Então 9 anos para 40 é muito pouco tempo, então eles não têm noção nenhuma. Então eu não gostava dessa professora e eu tinha essa visão. Então aí eu não queria fazer a atividade dela, não bagunçava, eu ficava quietinho ali, ficava com meus pensamentos, xingando ela em pensamento, xingando assim, né? Maldizendo as aulas dela, né? Criticando, mas em pensamento ali quietinho, ela não sabia e tal. E outros alunos podem não ter esse comportamento, pode brincar, pode
Você respeitar o professor, pode fazer outras coisas. Por quê? Porque ele não vê interesse, ele não acha que a aula do professor da professora não é boa, não é adequada. Então na minha cabeça eu ficava pensando, eu pensava assim, eu queria que ela entrasse, tipo, organizasse a sala, dominasse aquele ambiente, né? Tivesse a baita de uma retórica e gritasse com os alunos ali, tivesse aquele pulso firme, aquela coisa. E ela não, ela era super tranquila, assim. E chegava, passava a lição na lousa, sentava, pedia pra gente fazer e ponto final. E eu queria mais, né? Eu ficava esperando mais, falando, nossa, essa professora não tá legal, né? Então essa era a visão que eu tinha de jovinho, né? Então, e é isso que tá errado, que a gente, enquanto estudante, a gente tem que, mesmo que a gente não entenda, aí essa é a mensagem que eu passo para os jovens estudantes da educação básica ou do ensino superior, talvez até da pós-graduação. Então, a gente, mesmo que a gente não goste da aula daquele professor, ele é uma autoridade, se ele está ali, se ele foi instituído ali pelo Estado ou por uma instituição particular, se ele está ali é porque ele é competente, ele foi instituído para aquilo e cabe a nós fazer ou não o que ele está pedindo ali, mas na medida do possível, se é simples, se dá para fazer, faça, não questione. E, e aí a professora, por exemplo, imaginar que a professora passou lá na lousa a palavra casa. Ah, uma atividade para o terceiro ano do ensino médio. Colocou a palavra casa. E escreveu lá, escreva, pergunta, escreva quantas palavras tem, quantas letras tem a palavra casa. Você vai achar um absurdo o jovem ali e tal, aquela visão de mundo, de coisa que ele tá ali, saindo do ensino médio, ele vai achar isso um absurdo, ele quer o Che Guevara, ele quer coisas mais assim, né? Construir uma usina nuclear, ser um Elon Musk, aí você escreve a palavra casa e pede para que ele diga quantas letras tem na palavra casa, então ele vai surtar, né? E aí que vem, né? Se a professora propôs essa atividade, se o professor propôs essa atividade, faça. Com toda calma, fala, não, escreva lá, resposta, a palavra casa tem quatro, não vai errar, né? A palavra casa tem 4 letras. É casa, não é quasar, casa. Casa tem 4 letras. Mostra para a professora, ela olha, ela dá um visto. Muito bom, aluninho. Você fez ali, aluno Renato, fez direitinho. E é isso. Então, e isso tem que ser ensinado pelo professor, tem que ser ensinado para os pais, pegar seu filhinho, não, ó, faça o que o professor está pedindo, não interessa se você gosta ou não. Se você não gosta da professora, que você acha se está certo ou não, se ela passou, faça, entendeu? E isso que é importante. E, meu Deus, esse vídeo daqui a pouco ele vai... já tá com 8 minutos. Daqui a pouco ele corta do nada que tá sem memória o celular. E aí essa professora, eu lembro que uma vez ela entrou na sala de aula, passou 3 parágrafos de um texto, a gente... Aí ela pediu depois pra gente... Assim, pessoal, escreveu esses 3 parágrafos, mas o texto não tá em ordem. Vocês têm que pegar os parágrafos e dizer qual que é o primeiro, segundo, terceiro. E assim, eu achava a aula dela horrível e tal. E olha a riqueza do material da aula dela, estar presente ali com a paciência, cuidando da gente, passar essa atividade que demanda uma escrita, uma leitura, uma interpretação, e depois você ir lá conversar com ela, levar para ela. Então tudo isso daí vai te ajudar no aprendizado do conteúdo da língua portuguesa e também do ler, falar, escrever, interpretar, conversar com ela, conversar com algum outro aluno do seu lado. Coisas que a gente não vê, a gente critica muito o professor, mas que essa professora Dorinete, ela trouxe essa aula de extrema qualidade, assim. E ela também foi responsável no meu tempo, na escola que eu estudei no ensino médio à noite, tinham as segundas no Memorial da América Latina, na Barra Funda, no estúdio Simão Bolivar,
que era peças de teatro, e ela foi uma professora que levou a gente para assistir o teatro lá nesse auditório Simão Bolivar na Barra Funda. Então, com toda essa paciência e coisas que a gente não enxerga. Então, é muito importante a gente, enquanto professor e pais, ensinar isso para os nossos alunos e filhos e esses estudantes entender isso, né? Fazer o que o professor está pedindo ali, o mínimo, sem questionar, mesmo que você não concorda, mas faça.